paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Glória a Deus! O nosso texto de referência é Colossenses capítulo 2 e eu quero te convidar a pegar sua Bíblia para nós lermos juntos. Vamos ler? E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus! Cristo triunfou sobre a morte e é por isso que nós estamos aqui hoje, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Nós temos mais de 1000 motivos para estar felizes, porque Cristo Jesus mudou a nossa história. Cristo Jesus também quer mudar a tua história. Você que ainda não confessou Cristo como o Senhor da sua vida, Ele morreu cravado na cruz do Calvário, rasgou a cédula que nos condenava para nos dar direito de liberdade. Eu quero te dizer hoje que Cristo Jesus te ama e é por isso que Ele fez tudo isso, por amor a todos nós. Glória a Deus! Nós ouvimos com frequência as pessoas falando que a humanidade não tem mais jeito, que algumas pessoas não têm mais jeito, mas tem jeito sim, tem jeito para todos nós. Tem jeito para o teu parente que está afastado dos caminhos do Senhor, tem jeito, Jesus, Ele pode curar a alma, Ele pode curar o corpo, Ele pode curar o espírito dessa pessoa. Nós ouvimos muito que as pessoas estão perdidas, que não tem mais jeito, mas isso é mentira do inimigo. Ele tenta colocar isso na nossa mente para nós não corrermos para os pés de Cristo, mas corra para os pés de Cristo, que Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode restaurar a tua casa, Ele pode restaurar a tua família. Não ouça a voz do inimigo, não ouça as vozes do inimigo, mas ouça a voz do Espírito Santo que te conduz até Jesus Cristo. Em nome de Jesus, hoje será dia de libertação, hoje será dia de restauração, hoje será dia de cura, hoje será dia de salvação, porque Cristo Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. É necessário nascer de novo, sim, mas é necessário também deixar o Espírito de Deus conduzir a nossa vida. Porque nós só desfrutaremos da perfeita paz de Deus se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida, se nós vivermos de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque nós, amados, temos princípios na Bíblia Sagrada para nós vivermos, para nós praticarmos, e se nós não buscarmos praticar estes princípios, nós vamos sair da presença de Deus. Tópico 1, o mapa da nossa personalidade. É comum os psicólogos, quando uma pessoa vai fazer um tratamento, buscar um tratamento da cura da sua alma, eles buscarem o contexto histórico da vida dessa pessoa. Ele pergunta como era a infância,
como ele foi criado, com quem foi criado, sobre seus pais, sobre sua família. Por que que os psicólogos fazem toda essa análise da vida passada da pessoa? Porque o nosso presente, ele está relacionado com experiências vividas no passado. Por exemplo, uma criança que ela tem uma infância perturbada, de uma família toda desestruturada, é comum na vida adulta ela ter desequilíbrio, ela ter dificuldade de conviver em uma sociedade, de se ser bem-sucedido na vida. Uma criança que sofre maus tratos dos pais ou de algum parente, ele tende na vida adulta ser uma pessoa mais retraída. Uma criança que o tempo todo os pais estão mandando ela calar a boca, que ela não pode falar e tal, não pode se expressar enquanto é criança ou na adolescência, o que vai acontecer na vida adulta? Ela vai ser uma pessoa tímida. Então, as experiências vividas no passado, elas se relacionam com o presente, pode prejudicar o presente dessa pessoa. Então, as experiências vivenciadas em nosso passado, elas refletem em nosso presente. E aqui eu quero deixar uma boa dica aos pais: eduque seus filhos com carinho, com alegria e com a palavra do Senhor para ser uma pessoa saudável no futuro. Outro exemplo, uma criança que ela vive só. Os pais têm um único filho, tudo que ele compra é só desse filho, ele não tem com quem dividir. Percebe que essa criança, ela tem dificuldade de viver em equipe, ela tem dificuldade em viver em uma sociedade, ela tem dificuldade em dividir as coisas com outras pessoas. Isso é muito notado por professores em escola. Às vezes os pais nem percebem quanto a criança é egoísta. Na sala de aula dá trabalho para os professores, porque não quer fazer brincadeira com outras crianças, não quer dividir os brinquedos pedagógicos com outras crianças. Ele tá aqui, pega tudo, se é um monte de lápis de cor, pega todos os lápis de cor para ele, não quer dividir com outras crianças. É na hora do intervalo, todas as crianças vão brincar no parquinho, ele não quer brincar com as outras crianças. E se ele pega um brinquedo, não quer que nenhuma outra criança se aproxime daquele brinquedo e geralmente chora. E os professores têm que estar lidando com aquela situação, ensinando para ele que ele precisa saber dividir. E isso acontece com crianças que moram sozinho, que não tem outros irmãos, que não tem outros primos para brincar e para dividir as coisas. Então, na vida adulta, essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade em viver em sociedade, ela vai ter muita dificuldade em trabalhar em equipe, ela vai ter muita dificuldade em saber dividir algo que tem, ou até de doar aquilo que não serve mais para ela, mas ela guarda para a vida toda, mas não quer doar. Não doa de jeito nenhum um calçado, uma roupa que não serve mais, mas também não doa, porque nunca aprendeu a dividir, porque não tinha outras pessoas para dividir. Então, as experiências do passado podem participar da formação da nossa personalidade. Aqui nós estamos fazendo um mapa da personalidade. Então, nosso relacionamento com outras pessoas, ele é relacionado com experiências vivenciadas em nosso passado. E é por isso que muitas vezes o passado está interferindo no presente das nossas vidas. Olha só o que dizem os psicólogos. As coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a construir uma base que determina o modo como agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da vida. Então, querido, os primeiros anos da nossa vida é de fundamental importância.
Os primeiros anos da nossa vida é o nosso alicerce, é a nossa base. É por isso que as crianças precisam ser bem ensinadas, precisam ser bem estruturadas. É por isso que precisamos ensinar para as nossas crianças a palavra de Deus, o caminho da verdade, o caminho que leva à salvação, para quando crescer não se desviar dos caminhos do Senhor, porque a base é no início. E aqui eu quero ressaltar a importância dos pais levarem os filhos para a igreja. E não só de levarem, mas de irem, acompanharem os filhos na igreja, porque isso é muito importante. A nossa sociedade agradece se nós tivermos crianças servindo ao Senhor, sendo bem educada e estruturada, nós teremos uma sociedade melhor no futuro, as pessoas melhores. E é por isso que nós devemos nos preocupar com as nossas crianças, que são o futuro do amanhã. Agora iremos falar que a restauração é para todos nós, mas nada, querido, está perdido. Se você não teve uma boa infância, se você não teve uma criação boa, nada está perdido. Eu quero te dizer que Jesus Cristo veio para te restaurar. Eu quero te dizer que Jesus veio para mudar a tua história. Ele é suficiente para mudar a nossa trajetória. Nada está perdido. Todos nós precisamos de restauração na alma, porque todos nós temos alguma coisa no passado que nos feriu. Então, é por isso que precisamos de Jesus. Algumas pessoas, elas precisam mais de restauração, porque tem muitas coisas que lhe traz prejuízo, outras menos. Outras pessoas conseguem lidar com as situações, mas tem gente que tem muita dificuldade em lidar com a situação vivenciada no passado. Mas todos nós precisamos de cura na nossa alma. E Jesus Cristo veio para nos restaurar. Isaías 53 vai dizer que verdadeiramente Cristo Jesus tomou sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo, conhecendo a nossa necessidade, que precisávamos de restauração e não tinha ninguém para nos trazer essa restauração a não ser ele veio a este mundo. Então Isaías vai dizer que ele tomou sobre si a nossa enfermidade, ele tomou sobre si a nossa dor, ele tomou sobre si todas as nossas dificuldades. E quando Jesus toma sobre si as nossas dores, ele está tomando tanto as dores emocionais como as dores físicas. Então Jesus, ele cura a nossa alma, ele cura o nosso espírito e ele cura o nosso corpo. Jesus está interessado na restauração da totalidade do nosso ser. Isaías também vai dizer que Jesus tomou sobre si a nossa maldição. Porque quando o homem pecou no jardim do Éden, nós fomos lançados fora da presença de Deus, mas Jesus Cristo veio, pegou essa maldição para si, colocou sobre si, carregou uma cruz, foi crucificado nessa cruz, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar a vitória, para nos dar a garantia de restauração. Eu quero te dizer hoje que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cura a enfermidade da alma e cura a enfermidade do corpo também. Então somente confia no Senhor e acredite no Senhor. Agora nós vamos falar de paz no coração. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele que tem a mente em ti. Jesus Cristo, ele quer que nós confiemos nele. Em momentos difíceis, em momentos de aflição, em momentos de tribulação, continue confiando no Senhor, porque ele quer nos dar a paz. Somente Jesus Cristo pode nos dar a paz e nos dar segurança e nos dar alegria. Então, querido, corra para a presença do Senhor em momentos difíceis, em momentos de aflição. Não abandone Jesus Cristo em momentos de aflição, mas corra para ele, porque ele é suficiente para te ajudar.
Então vamos deixar nossa mente firmada no Senhor, porque Ele cuidará das nossas causas e das nossas necessidades. Então aquieta o teu coração, confia nele, deleita nele, porque Ele te dará paz, porque Ele é o príncipe da paz. A pessoa que já aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, que nasceu de novo, precisa viver em oração, precisa vigiar. Nós precisamos orar em todo o tempo e vigiar para nós não cairmos em nenhuma tentação, em nenhuma cilada do inimigo, porque o inimigo tenta nos tirar da presença do Senhor quando tem algum problema na nossa vida, na nossa família, passamos por situações difíceis, alguma dificuldade, ele tenta nos tirar essa paz, ele tenta nos tirar essa alegria, ele tenta nos tirar essa confiança que temos no Senhor. Olha só o tanto de coisa que está acontecendo, Jesus não te ama, ele te abandonou, porque você está vivendo assim, você está vivendo nessa situação, porque Jesus não se importa contigo, e não é isso. Nós precisamos ter muito cuidado. Ele mesmo disse, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, sempre teremos aflição. É melhor nós vencermos com Jesus, é melhor passar pela tribulação confiando em Jesus e tendo Jesus do que passar por ela sem Jesus, porque nós não podemos suportar sem Jesus, mas Jesus nos fará suportar. Tópico 2, é preciso se desprender do passado. Se desprende desses pensamentos de traumas vivenciados em teu passado. Deixa o Espírito Santo de Deus te tratar. Porque enquanto nós ficarmos trazendo o passado para o nosso presente, nós não teremos um futuro bom. Porque sempre o passado vai interferir em nossas vidas. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Não tem como nós esquecermos do nosso passado, não é isso que eu estou falando. Nós precisamos viver um presente com Cristo, deixando o passado, as velhas coisas, aquilo que nos aconteceu no passado e viver um presente na presença de Deus e sermos curados por Ele. Porque é muito ruim viver um presente lembrando de coisas ou vivendo coisas negativas do nosso passado. Porque nós nunca vamos ter um presente de sucesso, porque o passado está sempre interferindo, nós estamos sempre trazendo lembranças negativas, lembranças ruins, algo que nos magoou muito. Nós precisamos superar isso. E se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, ele vai nos fazer superar tudo isso. Então, o que nós precisamos fazer? Remover as lembranças indesejáveis. Aquela que te causa dor, aquela que te causa feridas, aquela que te causa raiva, que te cause ódio. Esqueça essas lembranças, deixa elas para trás. Agora nós vivemos um novo presente, nós vivemos agora um presente com Cristo Jesus, caminhamos com Jesus e tudo que nos aconteceu no passado, nós vamos deixar lá no passado para que a nossa vida seja boa e que possamos também nos relacionar com as pessoas que nos cercam, porque quando nós temos lembranças do passado, nós temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas, porque nós temos traumas que vivemos no passado. E isso prejudica muito a nossa vida. Então vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ajude. Então o que nós vamos fazer com as recordações indesejáveis, aquelas que nos causam grande dor, ferida, trauma? Vamos deixar no passado. Agora nós vivemos um novo presente, aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nascemos de novo, vamos receber o tratamento de Deus e vamos viver uma nova história com novas pessoas e perdoando as pessoas que nos feriram no passado. Tratamento direto na causa e não no sintoma. Nós não podemos esconder também o nosso passado, nem omiti-lo, porque isso não é solução.
a solução é resolver. Nós vamos resolver e deixar o passado de mão, deixar o passado para lá e viver o novo presente, mas não é escondendo, não é omitindo como se nada aconteceu, não, que nós não perdemos a memória, nós apenas vamos ser restaurados, vamos ser curados, vamos ser livres e vamos ser libertos pelo sangue de Jesus. Então, se tivermos feito alguma coisa errada, mesmo depois de ter nascido de novo, o certo é nós nos reconciliarmos. Por que nós precisamos aceitar Jesus? Por que precisamos confessar Jesus? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e confessamos Ele como Senhor da nossa vida, nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores e estamos dizendo que a partir de hoje eu não vivo mais para o pecado. A partir de hoje o pecado é um passado na minha vida. Eu vou viver um novo presente com Cristo Jesus. Então, crer no Senhor Jesus, que Ele pode nos perdoar e nos libertar e não mais viver a prática do pecado. Eu já vi pessoas usando a palavra de Deus para continuar na prática do pecado. E uma das passagens bíblicas que é muito utilizada para esconder e viver praticando o pecado é a história da mulher adúltera, que levaram ela até Jesus, pegaram ela em um ato de adultério e levaram ela até Jesus para que ela fosse condenada. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E de um a um foram embora e deixaram a mulher sozinha com Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: onde estão os teus acusadores? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse assim: tão somente eu também não te condenarei. Então, algumas pessoas usam esse texto bíblico para continuar na prática do pecado, dizendo o seguinte: ninguém pode me condenar, nem Jesus condenou, e usa essa mulher como um exemplo de que Jesus não condenou ela pela prática do pecado. E as pessoas param aqui. Quando Jesus diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, e encerram aqui para continuar na prática do pecado. E esquece que a passagem bíblica continua. Jesus diz o que para a mulher? Porém, vai e não peques mais. O que eu quero te dizer, amado, que Jesus não veio realmente, Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para tirar a condenação que já estava sobre nós. Ele veio para nos libertar de uma condenação que nos levava ao inferno. Então, aquela mulher, ela já era condenada. E por isso Jesus disse: eu não te condenarei, porém levanta-te, vai e não peques mais. O que muitas pessoas não sabem é que aquela mulher se tornou discípula de Jesus. Ela foi uma das seguidoras de Jesus. Portanto, eu quero ressaltar aqui que essa mulher passou a viver os princípios de Deus e deixou o seu passado pecaminoso para trás. Então, amado, nós vivemos em uma sociedade corrompida, uma sociedade que ela está todo o tempo tentando nos seduzir para cairmos em tentação, para cairmos em armadilha. O inimigo, ele usa muitas artimanhas para destruir a vida das pessoas, mas nós precisamos ser resistentes, precisamos correr para a presença do Senhor. Sabes por quê, amado? Porque a nossa carne é fraca, a nossa carne deseja coisas que são passageiras, mas nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto, nós precisamos buscar o revestimento do poder, porque quando somos revestidos de poder, de unção, de autoridade, nós vencemos a nossa carne, nós vencemos porque estamos cheios de Deus, vencemos porque o Espírito Santo de Deus está agindo na nossa vida, vencemos porque o Espírito Santo de Deus está controlando a nossa vida. Então é necessário que o nascido de novo corra para os pés de Cristo Jesus para vencer a carne, que todo tempo tenta nos seduzir e nos fazer pecar. Olha só o que Martinho Lutero fala sobre a tentação. Você não pode evitar que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nela.
Agora nós vamos falar da paz que cura, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que precisamos desfrutar dessa paz que excede todo o nosso entendimento. Sabe, amada, é tão maravilhoso porque quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, nós também recebemos o Espírito Santo de Deus. Você sabia disso? Você sabia que ao nascer de novo, ao aceitar Jesus, todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Então, amados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a desfrutarmos das bênçãos de Deus de 3 formas: habitando em nós, intercedendo por nós e nos ungindo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e a palavra de Deus diz que ele vai até Jesus Cristo e intercede por nós. E ele nos unge com poder e com autoridade. Então lembre-se que todas as vezes quando o inimigo vier te acusar de alguma coisa que você fez no passado, que Cristo Jesus já até te perdoou, porque você aceitou Jesus como Salvador, lembre-se sempre que você tem o Espírito Santo de Deus. Não deixe as acusações do inimigo entrar no teu coração, entrar na tua mente, porque acontece muito de pessoas estar na presença de Deus, já ter nascido de novo, mas de vez em quando lembrar de alguma coisa que fez no passado e achar que é indigno de perdão. O inimigo, mesmo você tendo aceitado Jesus, mesmo nós tendo aceitado Jesus, ele vem tentando nos acusar, tentando trazer lembranças más do nosso passado para que nós possamos achar que Cristo Jesus nunca irá nos perdoar. Mas não existe pecadinho e pecadão que Deus não perdoa. Ele perdoa as nossas transgressões e nos limpa e nos purifica de todo pecado. Lembre-se sempre quando o inimigo tentar te acusar, tentar dizer que você é um pecador, lembre-se que Jesus já te perdoou. E é por isso que nós precisamos ser revestidos de poder, é por isso que precisamos ser cheios da unção de Deus para despedaçar os jugos do inimigo. A única maneira de nós despedaçarmos isso, as ciladas, as seduções, as acusações do inimigo, é sendo revestido de poder, é tendo uma vida cheia da presença de Deus, é tendo um relacionamento com Deus, é tendo comunhão com Deus. E assim nós venceremos todas as ciladas do inimigo. Tópico 3, o inimigo não quer que nós alcancemos a cura. É por isso que ele fica o tempo todo querendo nos acusar, é por isso que ele fica o tempo todo tentando nos jogar novamente para o nosso passado e voltar para a sujeira do passado. Porque ele não quer que nós alcancemos a nossa cura, mas Cristo Jesus hoje está nos curando, está nos limpando e está nos regenerando. De vez em quando, ele chega com os arquivos do nosso passado, remoendo, trazendo para tentar tirar-nos da presença de Deus. Mas lembre-se que Cristo Jesus já te perdoou. E lembre-se que ele é acusador. Então, o acusador, ele sempre vai estar buscando acusações contra nós. Mas quem tentará acusações contra o ungido de Deus? É Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos nomeia para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. Então lembre-se, você é um escolhido de Deus, você foi chamado para Deus e nenhuma acusação do inimigo poderá te tirar da presença de Deus se o teu foco, se o nosso foco estiver em Deus. Nós precisamos também perdoar as pessoas que nos acusam, as pessoas que nos ferem, que nos magoam, porque só seremos perdoados por Deus quando nós perdoamos os nossos irmãos. A Bíblia diz que é para nós perdoarmos aquele a quem nos ofende, para recebermos perdão de Deus. Então, se nós já recebemos perdão de Deus, vamos perdoar também as pessoas que nos feriram, que nos magoaram. Devemos confiar em nosso pastor.
Nós não podemos, amados, ser orgulhosos. Às vezes nós não buscamos a cura para a nossa vida, porque nós não queremos nos humilhar na presença de Deus. Quando nós não nos humilhamos na presença de Deus, quando nós não nos rendemos a Ele, nós estamos sendo orgulhosos, sabia? Então nós precisamos nos derramar na presença de Deus com sinceridade, com humildade, com quebrantamento, com choro, rasgando o nosso coração diante de Deus. Se desprenda do orgulho, do medo de estar na presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus, porque Ele é refúgio para a nossa vida. Jesus Cristo nos garante vida eterna. Jesus Cristo nos garante descanso nas mansões celestiais ao lado dele. Ele diz que teremos aflições aqui nesta vida, mas diz para nós ter bom ânimo. Nós teremos um futuro glorioso ao lado de Cristo se permanecermos em sua presença. Mas não significa que mesmo tendo aflições, dificuldade, nós não teremos paz, que nós não teremos alegria, que nós não teremos amor. Teremos tudo isso na presença de Deus. Porque onde a presença de Jesus Cristo está, há fartura de alegria. Então, mesmo passando por necessidade, por dificuldade, por aflição, o servo de Deus é feliz porque está cercado pela presença de Deus e pela glória de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente no dia de hoje, que você possa desfrutar da verdadeira paz, da verdadeira alegria, em nome de Jesus. Eu quero pedir nesse momento que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe toda a tua geração, em nome de Jesus, e que Deus possa nos abençoar para permanecermos firmes na presença dEle. Você que está se reconciliando com Jesus, que está fazendo um concerto com Jesus, receba neste dia de hoje o perdão de Deus, a alegria transbordante da parte de Deus, em nome de Jesus, e viva um presente na presença de Jesus, aguardando pelo futuro glorioso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero te dizer, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.